Neste vídeo, vamos entender como obter expressões regulares a partir de um autômato finito. Com isso, nós podemos afirmar que toda linguagem regular é denotada por alguma expressão regular. Seja uma fn, m, nós vamos então, como primeiro passo para obter uma expressão regular a partir de um autômato finito, como primeiro passo nós vamos criar um novo AFN, M', porém ele possui transições lambda. E esse autômato ele possui algumas particularidades. A primeira delas é que nós vamos criar dois novos estados, um novo estado inicial I e um novo estado final que será único, que vamos denotar por Fzinho. E essa primeira condição nos diz que não há nenhuma transição de qualquer outro estado para o estado inicial, nem do próprio estado inicial para ele mesmo. Vamos entender. Para todo par estado símbolo pertencente a esse produto cartesiano, o estado inicial ele não pertence ao conjunto resultante da aplicação da função de transição do par estado símbolo. E, por fim, o estado final ele não possui transição para todo símbolo do alfabeto. Além disso, vamos entender como juntar esse novo estado final com o novo estado inicial, de modo a fazer uma fn lambda que seja equivalente. Então vamos lá. Para isso, vou utilizar essa linguagem. Então, primeiro passo, vamos construir um autômato finito para essa linguagem. Então aqui nós teríamos o estado, eu vou chamar de A, aqui vou chamar de B, e aqui como o tamanho é ímpar, então lendo 0 ou 1, então aqui 0, 1, voltando, tamanho 2, 3, 4, 5, 6. Então esse estado seria o nosso estado final. Então, primeiro passo, como obter então um autômato AFN lambda equivalente? Então nós criaríamos um estado inicial I. Aqui nós temos o nosso autômato original 01B 01 e temos um novo estado final F'. Lembrando que não há transições saindo de F, como também não há transições voltando, tendo como destino o estado inicial I. Então, como obter então um autômato equivalente? Simples. Nós vamos adicionar transições lambda do novo estado inicial para o antigo estado inicial e do antigo ou antigos estados finais, que nesse caso é apenas B, para o novo estado final. Então veja que esse autômato de fato ele é equivalente, pois não alteramos a linguagem. Então eu peço para que você se convença disso. Bem, vamos dar continuidade. Como próximo passo, nós vamos obter o diagrama de expressão regular inicial a partir de M'. Então, para isso, nós vamos substituir transições de E para um outro estado E' sob cada um desses símbolos, símbolo 1, símbolo 2, símbolo M, por uma única transição que vai ser justamente S1 mais S2 até SM. Vamos entender. Observe que essa transição de A para B, então nós podemos fazer a transição sob A ou sob B. Então observe que a própria linguagem natural já nos diz que isso é uma união. E nós sabemos que a união em expressão regular é denotada pela soma. Então aqui nós vamos no passo 2 justamente transformar. Então aqui nós temos I, nós temos lambda, nós temos A, que é o estado A. Então aqui 0,1 vai virar 0 mais 1. E de B para A, 0 ou 1 vai virar 0 mais 1. E aqui teremos lambda, estado final. Ok. Então, com isso, nós temos o segundo passo. Obtemos, então, o diagrama ER do autômato finito não determinístico lambda transição do passo anterior. Vamos dar continuidade. E então,
chegamos na parte mais importante dessa videoaula. Vamos eliminar um a um os estados do diagrama, exceto os estados I e F. E para eliminar, vamos pensar nesse lado esquerdo inicialmente. Nós desejamos eliminar o estado E. Então, o que nós devemos fazer é justamente começar a pensar todos os caminhos, digamos assim, que a partir de um estado E1, eu pulo para o estado E, que é o estado que eu desejo eliminar, e imediatamente desse estado E, eu pulo para um outro estado, E2. Então vamos pensar, se eu quero eliminar esse estado E2, então qual percurso possível eu poderia fazer? Eu obrigatoriamente sairia de E1 para E, percorrendo sob o símbolo, a expressão regular R1. Porém, no estado E, eu poderia ficar ciclando quantas vezes eu quisesse. E esse ciclo é justamente o fecho. Então, nós teríamos R1 concatenado com R2 estrela, concatenado com R3, que é justamente o resultado que nós chegamos aqui embaixo. E vamos fazer a eliminação para cada par E1, E2, onde E1 é diferente de E E2 é diferente de E. Então, nesse cenário inicial, veja, nós pegamos o caminho onde E1 é diferente de E2 e que os dois são diferentes de E. Então, com isso, nós percorremos o caminho e raciocinamos sobre ele na expressão regular resultante. Então, nós temos esse cenário A, onde E1 é igual a E2. E o que acontece quando E1 for igual a E2? O raciocínio é muito parecido. Vamos pensar. Saímos desse estado, percorremos R1, depois podemos ficar em loop quanto tempo nós quisermos no estado E, então por isso nós temos R2 estrela, e por fim voltamos para o estado original, que é justamente R3, resultando então nesse único estado que tem um loop para ele mesmo, pois veja que nós saímos desse estado e voltamos para ele, ao contrário desse cenário à esquerda, onde nós saímos de E1 e chegamos até 2. Então, dessa forma, nós vamos repetir, aplicar esse processo no nosso exemplo que nós estamos construindo. Então, vamos lá. Então, a partir daqui, vou eliminar o estado B. Então, o que vamos começar a pensar? Então, eliminando o estado B, o que é que nós teríamos? Nós teríamos o estado I. Aqui teríamos uma transição lambda. Então, vamos começar a pensar quais são os possíveis caminhos justamente para o estado B. Então, nós teríamos esse caminho A, B e F. Então, voltando, nós teríamos esse cenário, onde E1 é diferente de E2, pois, no nosso caso, é o estado B, que nós vamos eliminar, E1 seria o estado A e E2 seria o estado F. Porém, R2, no nosso caso, não existe. Então, aqui teríamos lambda. Então, vamos lá. Então, saindo de A, nós podemos chegar em F até final, por meio de quem? Por meio de 0 mais 1. Existe loop? Não existe. Então, isso aqui é palavra vazia. Concatenado com quem? Com lambda. Então, observe que nós fizemos apenas a aplicação do passo que nós vimos. Então, este é o único caminho que passa por B? Não. Temos ainda o caminho A, B, A. Então, vamos voltar no slide. Nós temos esse cenário, onde o estado de saída é igual ao estado de chegada. Então, com isso, fazemos R1, R2 estrela, R3. Lembrando que, no nosso caso,
nós não temos um loop em B, no caso em E. Então, com isso, nós teríamos 0 mais 1 concatenado com 0 mais 1 com um loop justamente no estado A. Então, isso seria igual a 0 mais 1, 0 mais 1. Bem, então, com isso, nós estamos prontos a justamente finalizar com a eliminação do estado A. Então, se nós pensarmos no estado A, vamos eliminá-lo. Então, o que nós temos? Nós temos o estado inicial I e vamos pensar. Aqui nós temos transição para A, um loop, transição para F. Então, caímos no cenário da esquerda, onde E1 é I, E2 é F e eles são diferentes. Então, com isso, nós temos o seguinte cenário. Lambda. Então, aqui podemos ficar nesse loop quantas vezes nós quisermos. Então, 0 mais 1, concatenado com 0 mais 1, estrela. Concatenado com 0 mais 1, concatenado com lambda. E, por fim, a expressão regular resultante é o rótulo da transição de I para F. Então, a nossa expressão regular é dada por lambda concatenado com 0 mais 1, 0 mais 1, fecho recursivo, concatenado com 0 mais 1, concatenado com lambda. Nós sabemos que esse lambda ele é desnecessário. Então, na verdade, seria 0 mais 1, 0 mais 1, fecho, 0 mais 1, e com isso acabou. Vamos tentar entender essa expressão regular. Vamos, por exemplo, destrinchar essa concatenação. Isso seria equivalente a 0, 0 mais 0, 1 mais 1, 0 mais 1, 1, o fecho recursivo. Então, pessoal, qual a lógica por trás dessa expressão regular? Observe que nessa primeira parte, toda essa linguagem denotada aqui dentro desse primeiro parênteses é formada por elementos pares. Então, quando aplico o fecho recursivo, nós estamos formando palavras que possuem todas as possíveis combinações a partir de palavras pares. Então, 0, 0 concatenado com qualquer uma dessas outras palavras vai resultar em uma palavra par. Então, com isso, essa primeira parte, nós geramos a linguagem das palavras pares, de tamanho par. E com isso, nós sabemos que o ímpar é um par, um número par, mais 1. Então, nós forçamos que esse prefixo, que é garantidamente par, ele seja concatenado com mais 1. E o tamanho desse W, dessa palavra, desse sufixo, é 1. Então, par mais 1 é justamente ímpar. E permitimos o quê? Que a palavra termine ou com 0 ou com 1. Vamos praticar por meio de um outro exemplo. Então, aqui vamos criar uma expressão regular, primeiro um autômato e depois uma expressão regular, da linguagem 0, 1 estrela, tal que o símbolo 1 na penúltima posição. Então vamos começar com o autômato M. Qual é esse autômato? Aqui nós temos o estado A, e nós podemos ler qualquer coisa, e aqui vamos chutar, é o penúltimo símbolo. Então veja, penúltimo símbolo, ok. Então esse é o penúltimo, aqui é o estado B, vamos chutar que esse é o último símbolo. Então esse tem que ser o último símbolo na verdade. E aqui nós temos o estado C, que vai ser o estado final. Então, vamos voltando. Primeiro passo, obtenção do AFN lambda equivalente. Então, vamos lá. Passo 1. Criamos um novo estado inicial I, que vai ter uma transição lambda para o antigo estado inicial. E aqui mantemos o antigo autômato, com exceção de que só há um único estado final, que vai ser o estado F, e vai ter uma transição lambda.
Lembrando que não há transição a partir de f, como também não há transição com destino para o novo estado inicial. Dando continuidade, vamos então obter o diagrama ER. Então, como funciona? Nós vamos substituir essas transições, onde há mais de uma transição sobre o mesmo rótulo, pela expressão regular equivalente. Então, aqui nós temos que I, lambda, A. Aqui nós temos A ou 1. Então, isso é equivalente em expressão regular, 0 mais 1. Então, aqui 1, B. Então, aqui nós temos 0, 1 é equivalente a 0 mais 1. Aqui nós temos C e aqui nós temos lambda. Bem, com base nisso, nós podemos começar o processo de remoção. Então, vamos começar removendo o B. Então, se nós removermos o B, então nós vamos pensar quais são os caminhos que passam por B. Então, a partir de um estado, imediatamente vem B, imediatamente outro estado. Nós temos o caminho ABC. Então, qual seria a ideia da remoção? Seria justamente pensar, de A eu vou para B, então 1, eu tenho loop? Não tenho, então não haverá o R estrela. E então eu tenho a concatenação de 1 com a concatenação da expressão regular 0 mais 1. Então nós podemos sair de A, chegar até C, por meio da expressão regular 1 concatenado com 0 mais 1. E isso, lambda F. Como próximo passo, vamos eliminar o estado C. Então, qual vai ser o resultado? Então, aqui mantemos lambda A 0 mais 1. Então, vamos lá. Para eliminar o estado C, nós podemos utilizar o caminho ACF. Então, de A temos essa expressão regular, que vai ser concatenada com essa expressão regular. Mas nós já sabemos que concatenar com lambda, o resultado é 1 concatenado com 0 mais 1. Peço para que você relembre as propriedades da expressão regular que nós vimos anteriormente, de simplificação. Então, com isso, chegamos nesse resultado. E, por fim, vai restar, como último estado a ser eliminado, o estado A. Então, a partir daqui, o que é que nós temos? Nós temos, saindo de I, lambda, concatenado com quem? Com a expressão regular 0 mais 1, estrela, pois justamente nós temos um loop, podemos ficar nesse ciclo. Então, aqui nós teríamos I, levando para F, que é final, vai ser dado por lambda, concatenado com 0 mais 1, estrela, concatenado com essa outra expressão regular, 1, 0 mais 1. Então, o resultado, como no passo 4, a expressão resultante é o rótulo da transição de I para F. Então, vamos ver. Lambda, só que esse lambda concatenado, nós sabemos que é igual a 0 mais 1 estrela. Então, podemos diretamente escrever 0 mais 1 estrela, 1, 0 mais 1. Então, pessoal, vamos entender a lógica por trás dessa expressão regular. Aqui, nessa parte inicial, nós fazemos o que? Sigma estrela, ou seja, aceitamos qualquer coisa. Mas com que condição? A condição é que nós temos a concatenação de um símbolo concatenado com outro símbolo. Repare que obrigatoriamente o penúltimo símbolo é 1, mas nesse último símbolo nós temos a possibilidade que vai ser 0 ou 1. Então veja como é intuitivo nesses cenários a expressão regular resultante. E então, vamos avançar, vamos visualizar esse exemplo apresentado pelo professor Newton. Então, dado esse autômato, o que é que nós faríamos? Nós obteríamos o diagrama ER equivalente. Aqui é um novo estado inicial, com a transição lambda, um novo estado final, que possui uma transição lambda dos estados finais anteriores, do autômato original.
como só I1 é final, então só haverá essa transição. E aqui, então, obtemos as expressões regulares correspondentes. Então, A ao B vai virar A mais B. Então, a partir daqui, vamos eliminar o estado E. Então, qual estado ele eliminou? Então, se nós pensarmos, ele eliminou esse estado. Então, vamos pensar. P1 vai para E, mas só que de E não há um outro estado para seguir. Então, justamente, como não existe transição de E para algum E2 diferente de E, esse estado vai ser simplesmente eliminado. Então, por isso que esse estado não consta aqui. Recapitulando, para eliminar o estado E, nós devemos encontrar outros dois estados que podem ser igual, de modo que, saindo de um estado A, nós passamos pelo estado a ser eliminado e partimos para outro. A grande questão é que do estado E, não encontramos outro estado para o qual nós possamos ir além dele mesmo. Então, vamos eliminar o estado I0. Então, ao eliminar o estado I0, nós teríamos quais caminhos? Teríamos P0 para P1 com quem? Com AB. Como também teríamos P0 e 0, P0. Então, aqui nós teríamos AA. Então, vamos ver? Então, P0, P1, P0, P1, AB, como também P0, P0, AA. Bem, então vamos partir para o próximo passo, eliminando P1. Ao eliminar P1, nós temos o caminho P0, P1, A, que isso resultaria em AB concatenado com A. Vamos ver? Então, P0, P1 e 1, né? AB concatenado com A. Então, AB concatenado com A. Mas veja que já existia essa transição de P0 para I1. Então, por isso, nós teríamos uma soma, um OU. Mas também temos a transição de I1, P1 e 1. Então, com isso, nós teríamos um loop de I1 para ele mesmo com AA. Então, aqui nós temos I1 para ele mesmo com AA. E agora podemos eliminar P0. Então, ao eliminar P0, nós teríamos lambda AA estrela. Então, esse lambda ele seria redundante, concatenado com B mais ABA. Então, essa parte inicial aqui, AA, tudo isso estrela, concatenado com B mais ABA. E, por fim, temos esse loop em P1 e 1, na verdade. Então, aqui nós teríamos AA estrela. Então, a expressão regular resultante seria justamente essa daqui. AA estrela, concatenado com B mais ABA, concatenado com AA estrela. Então, encerramos esse vídeo e no próximo vídeo nós vamos entender como construir uma gramática regular. Muito obrigado!